Olá, turminha, tudo bem? Hoje vamos ter aula de História. E na aula de hoje, iremos trabalhar sobre o Brasil no século XXI. Vamos entender um pouco sobre a história política do nosso país. Vamos começar? Bom, iremos começar falando sobre o governo de FHC, que é Fernando Henrique Cardoso. Ele tomou posse como presidente da República em 1º de janeiro de 1995. Durante seu governo, procurou manter a estabilidade econômica e política, incentivou os investimentos estrangeiros no país e lançou programas de assistência social e privatizou empresas estatais. Em 1997, o governo de Fernando Henrique obteve do Congresso Nacional a aprovação de uma emenda na Constituição que reduziu o mandato do presidente, dos governadores e prefeitos de 5 para 4 anos, mas com a possibilidade de concorrer à reeleição, algo que não acontecia. Bom, depois teve o segundo mandato. Neste segundo mandato já foi em 1998, quando ele foi reeleito, permanecendo no governo até 2002. Seu segundo mandato deu continuidade à política de privatização de empresas, rodovias e bancos. Entretanto, as privatizações não resolveram a dívida externa brasileira. E uma crise financeira, que o Brasil tinha, atingiu, aumentando ainda mais a taxa de desemprego aqui no Brasil. O segundo mandato dele foi marcado também por dificuldades, em controlar a inflação, o que resultou também a queda da sua popularidade como presidente, especialmente em 2001, quando o país também passou por uma crise energética. Vamos entender? Essa crise ocorreu decorrente à falta de planejamento e investimento no setor de geração e distribuição de energia e do crescimento populacional, que aumentou também a produção industrial. O governo federal, então, tomou medidas para forçar os brasileiros a economizar a energia. Em 1º de julho de 2001, os consumidores tiveram que diminuir em 20% o consumo de eletricidade para que não houvesse, um aumento no valor da conta de luz. Então, com a aprovação do governo em baixa, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições em 2002 contra José Serra, candidato apoiado por FHC. Vamos entender um pouco sobre os governos de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em 1º de janeiro de 2003. Após 42 anos, um presidente eleito pela população passou a faixa presidencial a outro também escolhido nas urnas. Lula manteve a política de FHC para o controle dos gastos públicos e da inflação, mas também priorizou a política social, lançando programas sociais de transferência de renda, como o Fome Zero, que visava atender as pessoas mais pobres, garantindo alimentação básica, e o Bolsa Família, que já conhecemos, que por meio do qual cada família de baixa renda que mantivesse os filhos na escola receberia um valor mensal para auxílio nas necessidades básicas. Esses programas elevaram os índices de sua popularidade. Já o segundo mandato de Lula deu início em 2007. Nesse segundo mandato, ele adotou medidas que colaboraram para diminuir a taxa de desemprego e ampliar os programas sociais que ele já tinha implementado. Ele lançou o programa chamado PAC, que é um programa de aceleração do crescimento, com a então ministra da Casa Civil, que na época era Dilma Rousseff, que ajudou ele a elaborar esse programa. O PAC consistia em um conjunto de medidas econômicas que visava o desenvolvimento da economia brasileira, a geração de empregos e a melhoria das condições de vida da população. A partir desse programa da participação de Dilma, que foi bem sucedido, ela contribuiu para que ele fosse
ainda mais recorrente, e o presidente também acolheu a Dilma pelo partido para concorrer às eleições em 2010. De modo geral, o governo Lula melhorou a qualidade de vida da população mais pobre. Por outro lado, as acusações de corrupção continuaram a acontecer e causaram bastante indignação por parte da população. Então, vamos entender agora sobre os governos de Dilma Rousseff. Foi logo depois do governo de Lula, não é? Já em 2011, ela foi eleita presidente do Brasil. Seu governo procurou dar continuidade aos projetos sociais e econômicos desenvolvidos por Lula. Mas, durante os primeiros anos do governo, a economia internacional entrou novamente em crise, refletindo diretamente com o Brasil, e passou a sofrer fortes críticas devido ao mau uso do dinheiro público, principalmente devido aos altos gastos na construção de equipamentos para sediar a Copa de Futebol em 2014, e também teve escândalos de corrupção em seu mandato. Essa insatisfação levou a uma série de manifestações no ano de 2013, abalando assim a sua popularidade. Ainda assim, Dilma foi reeleita, em uma disputa acirrada. Nesse segundo mandato, foi contestado por parte da população, mas a sociedade brasileira estava dividida entre seus apoiadores, e os que discordavam do governo e queriam mudanças. Com o aumento das denúncias e o uso do mau dinheiro público e a descoberta de mais casos de corrupção, já no primeiro semestre de 2014, se não me engano, a população, que apoiava o governo, um número semelhante ao de Collor na época, em que confiscou a poupança dos cidadãos, em meio a protestos, Dilma então perdeu esse apoio político dessa parte da população brasileira e parte dos seus aliados, e até mesmo do vice-presidente, que era Michel Temer na época. E os sucessivos escândalos envolvendo agentes do governo diminuíram a popularidade da presidente cada vez mais. Então, durante o ano de 2015, milhões de pessoas foram às ruas pedir o impeachment da presidente. O pedido foi aceito, pela Câmara dos Deputados em dezembro deste mesmo ano, quando ela tinha apenas somente 9% da aprovação popular. O impeachment então se concretizou em 31 de agosto de 2016. Bom, e em 31 de agosto, o vice-presidente, de Dilma, Michel Temer, ele tomou posse desse cargo de presidente da República e iniciou um governo de transição, Ele ficou no lugar de Dilma. Temer recebeu um governo sem apoio popular, enfrentando uma grave crise econômica e diversos escândalos de corrupção. Na tentativa de resolver essa situação, ele anunciou até uma série de medidas, para ver com a finalidade de recuperar as contas públicas. Mas a principal delas, aprovada em seu mandato, foi um conjunto de alterações legislativas apenas, que visava congelar os gastos públicos por 20 anos e estabelecer um limite de gastos anual para o governo. Foi o que ele fez durante o seu mandato. Então, depois que Temer saiu devido à intensa crise política e à descoberta de casos de corrupção, o governo Temer não conseguiu aprovar outras medidas de reforma do Estado e o final do seu mandato foi em dezembro de 2018. E essa história nós já conhecemos, Que depois disso veio a eleição de Jair Bolsonaro. Ele é ex-capitão militar e deputado federal por 7 mandatos, foi eleito presidente da República. Ele pertencia, na verdade, a um pequeno partido político tradicional. Ele tinha pouco tempo, de propaganda eleitoral na rádio e televisão para divulgar suas opiniões e propostas. No entanto, ele tinha um ativo, como posso dizer,
número de pessoas, né, que acompanhava ele na rede social e na internet. Fez uma forte campanha com as notícias e imagens por aplicativos. Essa inovação em publicidade fez com que ele ficasse mais conhecido. Ele atraiu admiradores e críticos também, e sua campanha defendia medidas anticorrupção e apresentou propostas polêmicas, como ampliar o acesso da população a armas de fogo, reduzir a maioridade penal e aumentar a idade mínima para a aposentadoria. A candidatura dele foi marcada por uma tentativa de assassinato, que ele sofreu um mês antes da eleição, o que afastou das atividades da campanha eleitoral na época. Em seu discurso de posse, que foi 1º de janeiro de 2019, ele se comprometeu a fazer reformas econômicas e revogar o Estatuto do Desarmamento e valorizar a família. Bom, no momento presente aqui no Brasil, estamos no mandato de Jair Bolsonaro.